Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica número 47, dentro do tema microempresa e empresa de pequeno porte, na Lei 14.133 de 2021. Limites impostos pela Lei 14.133. O que mudou para microempresas e empresas de pequeno porte na nova Lei de Licitações? Você sabe? Já parou para dar uma olhada? Vamos junto? Bom, inicialmente, cabe destacar que a Lei Complementar 123 de 2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Tá? E ali ela tem uma série de normas gerais para tratamento diferenciado e favorecido das MEs e EPPs. Tá? Bom, exemplo, tem um regime tributário específico, cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de forma diferenciada, medidas visando garantir acesso a crédito, bem como medidas visando garantir acesso a mercados, dentre elas, tratamento favorecido em licitações públicas, tá? Bom, além desses vários requisitos, né, que vão diferenciando aí microempresa e empresas de pequeno porte, destaca-se como principal diferença, principalmente para fins de licitação, o limite de faturamento anual, tá? Então, atualmente, considera-se microempresa aquela que tem um faturamento anual de até R$360 mil. Tá? E empresas de pequeno porte, aquela que vai estar entre R$360 mil anuais e 4,8 milhões. Tá? Então, o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, ela tem uma série de medidas que visa fomentar, ajudar a desenvolver as pequenas empresas, tá? Para que elas possam, a partir desse apoio, chegar num limite, né? Que seria esse 4,8 milhões de faturamento anual, momento a partir do qual ela já poderia caminhar sozinha sem esse regime diferenciário, sem essa rede de apoio, tá? Bom, vamos lá. Dentre os benefícios previstos na 123 de 2016, nós temos aqueles de acesso ao mercado que estão ligados à licitação. Vamos dar uma olhadinha. Bom, vamos lá. Principais benefícios em licitações. Primeiro benefício que a gente pode destacar é o prazo adicional para que a microempresa e a empresa de pequeno porte, tá, apresente lá, regularize a sua habilitação de regularidade fiscal e trabalhista, tá? Ela tem que apresentar na hora do certame e se tiver alguma pendência no momento da contratação, ou seja, a regularidade ela é postergada para a hora da contratação, ela vai ter da convocação 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5 dias para poder regularizar qualquer pendência. Então, esse é um primeiro benefício, tá? Bom, podemos citar também a preferência de contratação em caso de empate de proposta. E aí vem o chamado empate ficto, ou seja, se o preço da ME e EPP ficar em até 10% do valor da melhor proposta, é considerado empate e é dada a ela a oportunidade para cobrir essa proposta de menor valor. Tá? Se a modalidade da sua licitação for um pregão, esse 10% ele é reduzido para 5%. Tá? E assim vai sendo feita a convocação na ordem de classificação até que se consiga contratar uma microempresa, tá? ou empresa de pequeno porte. Quer saber mais? Vai dar uma estudada na Lei Complementar 123 de 2006, tá? Artigo 44 e 45, que esse não é o objetivo aqui. O nosso objetivo é saber o impacto que a 14.133 tenha feito aqui no regime jurídico especial das microempresas e empresas de pequeno porte. Bom, vamos lá. Nós temos ainda mais 3 benefícios para serem destacados. Tá? Bom, a Lei Complementar 123 de 2006, ela prevê hipóteses de licitação exclusiva para MEs e EPPs, tá? Ou seja, aquelas que ficarem no valor em até R$80 mil, tá? Ah, tem exceção? Tem exceção. Você vai voltar lá na Lei Complementar 123 para verificar quais são as exceções. Por exemplo,
Se você não tiver no mercado pelo menos 3 microempresas ou EPPs competitivas em condição de disputar, é um caso que você pode fazer uma fundamentação e afastar a licitação exclusiva, porque pode gerar prejuízo à economicidade da sua licitação, tá? Bom, é só um exemplo. Vamos lá. A lei da licitação exclusiva, tá? A lei prevê a possibilidade de que o edital exija que o vencedor subcontrate parcela do objeto de microempresas ou empresas de pequeno porte, tá? E o terceiro benefício é que esse edital, em caso de bens e serviços de natureza divisível, tá? Que o edital da licitação ele crie cotas exclusivas para ME e EPP até 25% da quantidade a ser fornecida ou contratada. Então, por exemplo, você precisa de 100 mil resmas de papel e aí você faz uma cota de 25 mil resmas de papel para que seja arrematada por ME e EPP. E as outras 75 mil resmas você vai deixar ali para livre concorrência, tá? É bom, você pode fazer vários lotes, por exemplo, você pode fazer lotes de 1.000 resmas, vários lotes de 1.000 resmas, para que as pequenas empresas possam ali disputar e conseguir uma contratação, fomentando assim o mercado, tá ok? Bom, então esses são os principais benefícios previstos pela Lei Complementar 123 de 2006. E aí, vamos entrar agora na 14.133. Ela vem lá no artigo 4º e fala assim, ó, mantém o tratamento diferenciado e favorecido da Lei Complementar 123, tá? Para as licitações e contratações regidas pela legislação. Então, vai permanecer que todas essas 5 hipóteses que nós listamos, elas continuam em pleno vigor, tá? E garantido para ME e EPP. Mas temos um porém, tá? A Lei 14.133 de 2021, ela criou vedações que eram inexistentes, tá? No regime jurídico anterior. E essas vedações são impactantes. Vamos dar uma verificada, tá? Bom, primeira limitação que a 14.133 trouxe, eu divido aqui em duas partes, tá? Mas é para a mesma natureza. Bom, primeira coisa, se tratar de bens e serviços e a sua licitação tiver itens com valor estimado já acima daquela receita bruta máxima admitida para enquadramento como EPP, empresa de pequeno porte, que é a maior, tá? Que é 4,8 milhões. Bom, o que acontece? Nesse caso já não vai ser permitido, não se aplica para essa empresa aí, ME ou EPP, o tratamento favorecido da Lei 123 de 2006, tá? A mesma coisa se for obra ou serviço de engenharia e a licitação, ou seja, aqui a gente já está falando já de um lote com vários itens, uma empreitada por preço integral, né, global, e essa licitação como um todo que você vai disputar tiver um valor estimado também acima dessa receita bruta máxima para a EPP, ou seja, 4,8 milhões. Então, nesse caso, tá, não vai poder mais aplicar a Lei Complementar 123 de 2006. Vejam que isso não existia e está criando uma restrição grave aqui para acesso ao mercado. Vamos lá. Eu vou trazer um pouco mais de reflexões sobre isso. Bom, a segunda vedação é o seguinte, no ano calendárico da realização da licitação, tá? Ainda não tenha sido celebrado contratos administrativos cuja soma extrapole a receita bruta máxima admitida para ME ou EPP. Ó, ME é 360 mil, EPP são 4,8 milhões. O que está falando aqui? Ao longo do ano, tá? Nós estamos, por exemplo, em 2023. Ao longo de 2023, a licitante deve somar os contratos administrativos que ela está adquirindo. E aí, se ela chegar no montante de 360 mil, se ela for ME, ou de 4,8 milhões, se ela for EPP,
Dali para frente, não se aplica mais o tratamento favorecido. Vejam que não funcionava assim no regime anterior, tá? Eu vou trazer aqui para a gente poder ter uma visão. Antes da gente fechar essa segunda limitação, é importante destacar o seguinte: o parágrafo 3º do artigo 4º, ele vai dizer que para você somar esses contratos, quando a vigência for acima de 12 meses, você vai considerar o valor anual estimado para aquela contratação, tá? Ou arrematado. Bom, então, são duas limitações que têm uma consequência muito grande, tá? Tá aí, ó, valor para cada ano de contrato. Bom, agora nós vamos começar a comentar. O que acontece? A Lei 14.103, ela criou vedações para participar, que não existiam, tá? Ou seja, o valor estimado do item da licitação ou a soma dos contratos naquele calendário ano, tá? E limitou com isso o acesso ao mercado de compras públicas, né? Essas medidas favorecidas na licitação, elas visam que a empresa, a microempresa, a empresa de pequeno porte, tenha acesso ao mercado, se desenvolva e possa sair da necessidade desse regime jurídico tributário, trabalhista e especial. Tá? Então, de fato, prejudicou sim as microempresas e as empresas de pequeno porte. Eu vou trazer aqui o artigo 3º da nossa Lei Complementar 123. Por quê? Para que os senhores compreendam como que a limitação ela influenciou. Vamos lá, o artigo 3º caput, ele vai trazer a definição de microempresa e empresa de pequeno porte, tá? E aí lá, no inciso 2º, ele vai colocar, olha, no caso de empresa de pequeno porte, aquela que aufira em cada ano calendário, receita bruta superior a R$360 mil e inferior a 4,8 milhões, tá? O inciso 1º fala da microempresa e vai dizer que essa receita bruta máxima é de R$360 mil, tá? Então, é isso que define o que é microempresa e empresas de pequeno porte para a Lei Complementar 123 de 2006. E aí vem o parágrafo 3º. Olha, o enquadramento do empresário, sociedade simples ou empresária, como microempresa ou EPP, bem como o desenquadramento, não afeta o quê? Os contratos que tiverem sido anteriormente firmados por ela, tá? Então, por exemplo, em agosto, a empresa, somando os contratos, já era 14.133, vai extrapola ali o limite dela, né? Ela não vai participar, porque a partir daquele momento ela vai extrapolar o limite da receita bruta máxima admitida, por exemplo, para EPP, tá? O que ela assinou para trás vai ficar preservado. É isso que o parágrafo 3º diz. Mas o parágrafo 9º, né, juntamente com o 9A, o que ele traz? Ele tem uma possibilidade aqui, ele tem um marco temporal para o desenquadramento, né? E o desenquadramento, a comunicação, a declaração desse desenquadramento, ela é uma obrigatoriedade da empresa, tá? Tanto é que se ela participar, receber tratamento favorecido, porque não fez a declaração, por exemplo, do desenquadramento, ela responde por falsidade, tá? Então, vamos ver aqui o parágrafo 9º. A empresa de pequeno porte que no calendário ano exceder o limite da receita bruta anual, fica excluída, preste atenção aqui, ó, no mês subsequente à ocorrência do excesso do tratamento jurídico. Ou seja, se em agosto ela extrapolou, no mês seguinte, em setembro, né, no mês 9, ela já está fora do tratamento jurídico diferenciado. Não pode aproveitar. É isso que diz a Lei 123 de 2006. Mas o parágrafo 9A, ele traz uma exceção. Olha, se esse excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% desse limite, né, da EPP, que são os 4,8 milhões, aí ele diz ali, ó, volta, o efeito da exclusão dar-se-ão no ano calendário subsequente, ou seja, somente, nós estamos em 2023, somente em 2024 é que ela vai ter que fazer esse desenquadramento, essa comunicação, para fins da Lei Complementar 123 de 2006. Contudo, com a nova alteração aqui promovida pela 14.133, extrapolou, não tem mais direito ao tratamento jurídico diferenciado em termos de licitações, tá? Então, é assim que há uma limitação. Ela perdeu esse espaço, por exemplo, do 20%, tá? Que a Lei 123 estava garantindo ali para ela. Bom,
Então, nós temos mais um critério, além do critério numérico aí do faturamento anual, nós temos essas duas ocasiões em que a empresa toma um cartão vermelho. Ó, você não vai mais participar aqui com essa condição favorecida, tá? Bom, ainda quero destacar mais uma coisa. Vamos continuar aqui no artigo 3º. O inciso 2º, ele traz o limite do faturamento da receita bruta máxima. E o parágrafo 1º, ele diz o que se considera essa receita bruta máxima. E esse aqui também é um ponto que a empresa, microempresa e empresas de pequeno porte também ficaram prejudicadas. Por quê? Considera-se receita bruta, acompanha aqui, conforme previsto no caput, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados, o resultado nas operações de conta alheia, e aí vem aqui, ó, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, ou seja, o fato de, por exemplo, assinar um contrato de 5 milhões não significa que isso equivale a uma receita bruta de 5 milhões, porque a lei prevê o desconto das vendas canceladas e dos descontos incondicionais. Então, assim, é mais um espaço aqui que a microempresa e a EPP acabou perdendo, né, devido à inclusão dessas duas vedações de aplicação da lei complementar, que é a 14.133 trouxe, tá? Além disso, nós podemos citar ainda que o fato de assinar um contrato não significa que vai haver o adimplemento, né? Assinou um contrato, o contrato pode ser rescindido, o Estado pode ficar devendo e não fazer o pagamento, né? Você pode assinar um contrato e esse faturamento decorrente desse contrato ele pode postergar no tempo, passar de um exercício para o outro, né? Mudar aí o planejado do que foi efetivamente executado. E aí você assina um contrato, mas de fato, em termos de faturamento, não é gerada aquela receita bruta naquele montante, tá? Mas agora não adianta espernear. A lei é dura, mas é a lei. Tá aí, ó. Itens ou licitações com valor estimado acima da receita bruta máxima não pode. Contrato administrativo cuja soma já está extrapolando a receita bruta máxima também não vai mais poder aplicar a lei complementar 123 de 2006. Bom, e aí nós temos mais algumas outras novidades em relação a microempresa e empresas de pequeno porte na 14.133, tá? Um pouco mais amenas. Bom, começo pelo seguinte, ordens de pagamento. O artigo 141 da 14.133, ele traz exceções para não seguir aquela ordem cronológica de pagamento. E está lá previsto no inciso 2º um benefício para microempresa e empresas de pequeno porte, né? Além do agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual, sociedade cooperativa, desde que fique demonstrado o risco de descontinuidade para cumprir o objeto do contrato, tá? Bom, além disso, a 14.133, ela traz um benefício para consórcios compostos na totalidade por ME e EPP, não se aplicando um acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido do licitante individual para fins de habilitação econômico-financeira. Isso está lá no artigo 15, parágrafo 2º, tá? Bom, para a gente finalizar, eu gostaria de destacar mais 2 pequenos pontos. Bom, o artigo 19, inciso 1º da Lei 14.133, ele dá preferência à centralização de contratações e aquisições. E isso aí é uma fundamentação que vai contra essa noção, a política da 123 de 2006, de cotas de até 25% para ME e EPP. Ou seja, de você descentralizar para fomentar esse pequeno mercado, desenvolvimento econômico desse pequeno mercado, né? Com a centralização, a gente acaba colocando uma quantidade maior de bens, né, e contratos na mão de um núcleo com maior capacidade econômica, né? Monopólio, oligopólio, e aí não desenvolve a pequena empresa, né? O modo de cotas
né, de 25%, ele preserva a economia de escala e fomenta o mercado, né? O valor ele vai circulando, a moeda circula na mão de mais empresas para poder gerar emprego, tá? E para a gente finalizar, depois das mudanças todas que nós vimos, vem a pergunta: pode uma microempresa ou uma EPP, né, participar de uma licitação sem o benefício? Pode sim, tá? A partir do momento que ela incorrer em uma daquelas vedações de itens ou licitações acima do valor estimado, ou que ela extrapole o total de contratos já assumidos, o limite da EPP ou da sua, no caso do total de contratos, do limite de faturamento máximo bruto para a microempresa, ela não vai mais poder fazer uso do benefício, mas vai poder participar da licitação sem esse tratamento favorecido. Então, na prática, sim, nós teremos microempresas e empresas de pequenos portes, assim classificados conforme os critérios estabelecidos na Lei Complementar 123 de 2006, que vão estar, a partir de determinado momento, participando de certames sem ter direito ao tratamento favorecido fixado pelo referido regime aí, pelo Estatuto das Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte, tá? Gente, isso é o que eu queria destacar. Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para ensinar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Ó, aprenda com quem faz. E fica a dica, agora estamos aqui atualizados. São 22 anos de serviço público. Até a próxima. Obrigada pela audiência. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Siga a nossa rede social no Instagram, tá? Também tem uns vídeos curtos lá, pequenas aulas. E muito obrigada pela audiência. Ativa o sininho para saber toda vez que sair uma aula nova.